Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane e essa aula é uma aula para o nono ano do Fundamental 2. Nessa aula nós vamos falar sobre espiritualidade na construção da identidade humana. Então nós vamos iniciar falando sobre espiritualidade e religião. Vamos entender a diferença entre um e outro, certo? A espiritualidade, ela vem para nós seres humanos como uma busca de significado pessoal e de conexão com aquilo que a gente acredita que é sagrado, tá? Então, a religião vai se diferenciar da espiritualidade no sentido de que a religião é um conjunto de rituais e práticas que devem ser feitos e observados de acordo com regras que são impostas por um grupo, tá? Então, a espiritualidade é um momento de introspecção pessoal e de significado pessoal. É muito um momento de individualidade, enquanto que a religião é um momento comunitário. A religião só se dá, ela só ocorre em comunidade. A espiritualidade ela tem uma função bem específica que é o autoconhecimento, né? A espiritualidade é esse espaço que nós seres humanos temos, essa dimensão para refletir e para ficar introspectos em nós, né? Para compreendermos nossa própria existência e a nossa relação com aquilo que a gente considera que é sagrado e que está transcendente, está acima de nós. Ela é muito importante, a espiritualidade, para o autoconhecimento, para a construção da nossa própria identidade, né? Porque para a gente se construir enquanto ser humano, a gente precisa entender quem a gente é e qual o espaço que a gente ocupa no mundo. Então, a espiritualidade ela tem essa função de nos ajudar a nos conhecer enquanto ser humano e nos fazer compreender quais são nossas necessidades em relação ao sagrado. A espiritualidade nos dá essa dimensão de autoconhecimento. Então, os valores espirituais e relações humanas estão sempre girando nos valores como a compaixão, a empatia, o perdão, a prática da espiritualidade, o exercício dessa espiritualidade vai aguçar esses valores na vida das pessoas, né? Porque a espiritualidade ela é sempre praticada com uma intenção de autoencontro, de se encontrar enquanto pessoa e de se fazer mais forte espiritualmente, né? Então, esse mergulho em si, esse contato com o sagrado, a busca por essa dimensão, ela vai influenciar para que esses valores e essas relações eles possam florir, afluir mesmo no ser humano e mudar muitas vezes a forma como a gente se comporta em sociedade. E essa espiritualidade, esse exercício da espiritualidade, essa busca por sentido na nossa vida, vai fazer com que as nossas relações interpessoais, além da nossa relação conosco mesmo, nossa relação íntima com o nosso eu, ela vai mudando e essa mudança vai fazer com que a gente também mude nas nossas relações interpessoais. Na maior parte das vezes, nos tornando seres humanos mais empáticos, pessoas que perdoam, pessoas mais gratas. Então, a espiritualidade, apesar dela ser pessoal, né, é um fator muito pessoal, ela vai transcender, né, ela vai ser refletida na sociedade com mudanças no nosso próprio comportamento. Então, a espiritualidade ela vai ser para nós seres humanos uma fonte de resiliência. Ela vai ser um suporte para os momentos de crise. Quanto mais a pessoa vai exercitando sua espiritualidade, digamos que ela vai ter ali um estoque maior de força, de suporte, de resiliência, né? A pessoa que exercita a espiritualidade, ela vai enfrentar os problemas da vida de uma forma diferente das pessoas que não exercitam a espiritualidade, né? Pessoas que têm o exercício de espiritualidade, seja ele
para com uma divindade, ou seja ele de autoconhecimento apenas, essa pessoa ela vai lidar muito melhor com as adversidades da vida, e como reencontrar significados em momentos diferentes da vida, como transformar situações que são ruins e difíceis em situações de esperança. Então, as adversidades para as pessoas que se espiritualizam, elas vão ter um outro contexto, elas vão ter uma outra situação, elas serão vistas de maneira diferente. E essa espiritualidade, ela sempre, essa força espiritual, ela está muito ligada a gente se conhecer, a gente saber quem a gente é, saber de onde a gente veio. Então, essa espiritualidade, muitas vezes, ela está relacionada profundamente com a nossa ancestralidade, com a gente ter o sentimento de pertencimento, de conhecer de onde nós viemos, né? Então, saber de onde você veio, a que lugar você pertence no mundo, lhe dá força e suporte para você superar adversidades e problemas que possa haver na vida. No mundo contemporâneo, existem muitas formas de espiritualidade, né? Como, por exemplo, o yoga, a meditação, o contato com a natureza, digo, a música, poema, tudo isso são fontes e canais para que nós possamos exercitar nossa espiritualidade, né? A espiritualidade, ela existe independentemente de uma religiosidade. Como eu já disse, a espiritualidade ela é um exercício individual, enquanto que a religião é um exercício comunitário. Então, na contemporaneidade, nessa sociedade que a gente vive, onde cada dia as pessoas se tornam mais individualistas, e as pessoas, cada dia que passa, a cada década que vai passando, as pessoas vão perdendo os contatos pessoais, a socialização pessoa com pessoa, né? Então, nesse momento, a espiritualidade ela se faz muito necessária, né? Em forma de meditação, de yoga, contemplação de natureza, porque o ser humano ele tem ficado muito sozinho, né? De estar com pessoas outras. Nós estamos sempre conversando com alguém, mas nunca na maior parte do tempo essas pessoas com quem a gente está conversando não está perto da gente. Então, esse fortalecimento espiritual no mundo contemporâneo ajuda a superação dos problemas e da solidão da modernidade. A pluralidade e a fluidez moderna faz com que nós tenhamos possibilidades de encontrar outros canais de espiritualidade que antes não se tinha, né? Antigamente, o único canal para o encontro da espiritualidade era a religião. Hoje em dia, a gente já criou outros meios, outros modos de praticar a espiritualidade, inclusive até de praticar a religiosidade em comunidade, porém na nossa solidão, né? Através de sistemas de radiotransferência, de internet, redes sociais. Então, desafios e conflitos da espiritualidade hoje é a instrumentalização da espiritualidade para justificar preconceitos e violência. Então, muitas pessoas tentam usar da espiritualidade, né, para justificar preconceito e violência. As pessoas que dizem que têm esse contato com o sagrado, e esse contato íntimo com o sagrado dá a eles falas e interpretações dos livros sagrados que muitas vezes vão causar violência, intolerância religiosa. Tem que ter muito cuidado nessa questão dos conflitos na espiritualidade, porque a espiritualidade tende a ser um meio e um mecanismo para dar sentido à vida humana e tornar o ser humano melhor, e não um mecanismo para ampliar a violência e preconceito, né? A gente precisa ter uma abordagem muito crítica e reflexiva sobre para onde nós estamos caminhando com a nossa própria espiritualidade. Ela precisa ser sempre autêntica, né? Integrar experiência, valores e aspirações. A espiritualidade tem que trazer boas experiências para você, tem que agregar novos valores para você, né? Para que você possa aspirar a ser um ser humano melhor. É uma narrativa pessoal que precisa ser coerente e significativa
com o mundo em que a gente vive, com a ética que a gente tem, com as leis que a gente tem. Então, a espiritualidade não pode transcender a ética e a moral, né? Nós temos uma moral, uma ética e direitos humanos a seguir, que nós não podemos deixar que a espiritualidade permita que pessoas se utilizem desses meios para burlar a ética e as regras da sociedade. Então, dito isso, nós vamos agora para o exercício. Vou fazer uma leitura do exercício para ajudar os alunos que não sabem ler e também aqueles alunos que têm dificuldade de visão, para que eles possam, a partir das questões, direcionar as reflexões deles, tá? Qual a diferença, número 1, qual é a diferença entre espiritualidade e religião? Número 2, como a espiritualidade influenciou a formação das culturas ao longo da história? Número 3, de que forma a espiritualidade contribuiu para o autoconhecimento, ou contribui, né? Quais os valores espirituais são essenciais para as relações humanas? Número 5, como a espiritualidade pode ser uma fonte de resiliência em momentos de crise? Número 6, quais são as novas formas de espiritualidade no mundo contemporâneo? Número 7, como a pluralidade espiritual reflete a complexidade da identidade moderna? Número 8, quais são os riscos da instrumentalização da espiritualidade? Número 9, por que é importante uma abordagem crítica em relação à espiritualidade? E 10, como a espiritualidade ajuda a integrar experiência e valor na construção de identidade. Bom, espero que essa aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham aprendido novos fatos, novos conhecimentos. E se tiverem dúvida, entre em contato comigo. E bons estudos e até a próxima.